Posto isso, abram suas Bíblias, por favor, em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pode jogar esse versículo aqui, irmão, por favor? Colossenses 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos dizer juntos? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Diga, Jesus é Deus. A Bíblia diz no primeiro capítulo do versículo 1, no versículo 1 do livro de Evangelho de João, um dos 12 de Jesus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Fantástico. Isso por si só deveria bastar para acreditarmos na divindade de Cristo e não nos atrevermos a questioná-la. Entretanto, uma parcela significativa da Igreja de Cristo no Brasil tem ousado fazer isso. A internet está repleta de vídeos de homens e até mulheres reinterpretando a Bíblia e tentando negar a divindade de Jesus Cristo. O mais preocupante disso tudo é que muitos crentes piedosos, sinceros, devotos, como vocês, que frequentam uma igreja, que são doutrinados regularmente, estão se deixando levar por essas doutrinas e raramente alguém me envia uma pergunta com algum tipo de dúvida. É como se todo o ensino que nós temos ministrado aqui na igreja, não só eu, como outros que assomam este púlpito, é como se todo o ensino que temos repetidamente trazido não valesse de nada. E de repente a palavra de um estranho, com algumas frases de efeito, com alguns termos em hebraico e em grego, que você não estudou grego nem hebraico, você não sabe o que significa, mas ele vai lá dar a interpretação dele e você acredita. E aí muita gente entra em confusão e começa a questionar a divindade de Jesus Cristo. Afinal, Jesus é Deus ou não? A mensagem desta noite, ela não tem o propósito de defender a divindade de Jesus, porque Jesus não precisa de defesa. Ela tem o propósito de refrescar na mente de vocês os ensinamentos que vocês têm ouvido repetidamente. E que esta é uma igreja bíblica, esta é uma igreja centrada na palavra de Deus. Este púlpito aqui é lugar de proclamar o Evangelho na sua plenitude. Não é para proclamar o Evangelho em parte. Porque um Evangelho parcial é um Evangelho incompleto. Um Evangelho parcial, ele não é verdadeiro. A verdade só é verdade mesmo quando ela é completa, quando ela é íntegra, inteira. Quando você quebra um pedaço da verdade para adaptá-la a uma conveniência, a uma circunstância, para você manter um grupo de pessoas entre você, então você está faltando com a verdade. Inclusive no livro de Apocalipse há uma maldição que diz que ai daquele que tirar um tio dessa palavra, ou que acrescente uma única palavra. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas que se alguém pregar outro evangelho, que não seja este, de Cristo Jesus crucificado, ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus, e que ascendeu aos céus, e voltará para buscar a sua igreja. Se alguém pregar outro evangelho, que não seja esse, seja anátema, que quer dizer maldito, amaldiçoado. E a igreja está se acostumando aos modismos, a querer ouvir aquela pessoa que bomba na internet, aquela pessoa que viraliza, qualquer coisa que ela diz viraliza, e que é polêmica, e parece que ser polêmico está na moda, e tem gente que se gaba e gosta de dizer, eu sou polêmico mesmo. Eu e você, nós não precisamos ser polêmicos. Nós precisamos ser coerentes com a fé que nós abraçamos. E a fé que nós abraçamos é a fé na palavra, na santa e reta palavra de Deus. Na ortodoxia
do Evangelho. E o que é ortodoxia? Orto tem a ver com uma vara reta. Então, ortodoxia é uma doutrina reta, uma doutrina que não se curva, que não se quebra. Ou numa tradução mais simples, uma doutrina que não se desnivela conforme as circunstâncias. Há igrejas que estão mudando algumas interpretações para acalentar o coração de alguns membros que não querem mudar de vida, não querem mudar de comportamento, não querem mudar de atitude. E aí aparecem novos teólogos reinterpretando a palavra de Deus, reconfigurando a compreensão das coisas para aceitar a normalidade das coisas. Não faz muito tempo, um famoso pastor brasileiro, só para ilustrar o que eu estou dizendo, ele disse que na igreja dele, ele não se preocupava que os jovens casais de namorados fizessem test drive. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Desde que se protegessem, desde que se prevenissem, porque uma gravidez na adolescência ou na juventude é indesejável. Isso é hipocrisia. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos amontoariam doutores e mestres, conforme as suas conveniências, para dizer aquilo que lhes convém. E isso se aplica a várias áreas. E o que isso tem a ver com a divindade de Jesus? É porque esses são os mesmos que tentam negar a plenitude da divindade de Jesus para ter argumentos para justificar as suas heresias disfarçadas de sã doutrina. O título da mensagem de hoje, portanto, é A Divindade de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, se preocupa em esclarecer para eles que Jesus é Deus. Eles viviam numa cultura grega. Colossos era uma cidade grega. E ele está muito preocupado em fazer com que aqueles crentes tenham uma fé firmada na revelação divina de que Jesus Cristo é Deus, é parte da divindade que se fez homem e habitou entre nós. Não muito longe de Colossos, por exemplo, para você ver como aquela região estava contaminada, estava a cidade de Laodiceia, uma das igrejas da Ásia, a qual o apóstolo João envia uma carta por ordem do Espírito Santo. E a Laodiceia tinha um problema de água, aí trazia água de Herápolis, e a água muitas vezes chegava morna, ela não chegava uma água boa de beber, e por isso é que lá vai dizer que nem frio e nem quente, porque o morno é vomitado. O Senhor se apropria de circunstâncias que aquelas pessoas estavam vivendo para trazer ensinamentos espirituais profundos. E hoje é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero introduzir aqui hoje uma meditação, uma reflexão, que vocês possam assistir em casa, mandar para os seus amigos sobre quem é Jesus. Muito tempo tem sido dito que Jesus não é Deus, há muito tempo. Antigamente tinha-se vergonha de dizer isso. Hoje existem grupos musicais compondo músicas que sutilmente negam a divindade de Jesus, exaltam Jesus como Filho de Deus, exaltam Jesus como o grande mestre, exaltam Jesus como Salvador, que morreu pelos nossos pecados, mas Ele não é Deus, é assim que dizem. E essas pessoas estão entrando em nossas mentes através de músicas, através de textos, através de mensagens e estudos expostos na internet. É urgente que doutrinemos a igreja. Doutrinemos a igreja corretamente sobre este assunto, a fim de protegê-la das heresias, essas que estão correndo na internet e essas que estão adentrando os nossos templos. As mentes e os corações de muitos irmãos incautos estão sendo contaminadas. Então, vamos analisar alguns aspectos da divindade de Cristo. Primeiro aspecto, nomes e títulos divinos. Diga, nomes e títulos divinos. Jesus recebeu títulos que eram exclusivos de Deus. O primeiro versículo que eu citei aqui diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. A palavra verbo é logos. Logos significa palavra, ou verbo, que é a palavra em ação. E Jesus é a palavra que estava lá na criação, quando Deus disse, haja. E essa palavra se materializou na pessoa do Filho, Jesus Cristo.
Mas temos uma outra passagem bem interessante, que é quando Tomé pôs em dúvida que Jesus fosse mesmo o Senhor ressuscitado. E então, no João, capítulo 20, versículo 28, ele disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus não o repreendeu. Ele tinha duvidado que Jesus, que estava ali diante deles, era mesmo Jesus ressuscitado. Ele disse: olha aqui as perfurações na minha mão, olha as marcas nos meus pés. Aí ele: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor olhou para ele e disse: porque me viste, tu viste, creste? Bem-aventurados, Tomé, os que não viram e creram. Mas em momento algum Jesus disse: não me chame de Deus, porque Jesus sabia que ele era Deus. Ele aceitou essa situação. Outra passagem, eu citei aqui, é quando Paulo faz essa declaração, de Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que coisa linda. A plenitude da divindade, quer dizer, pleno é aquilo que é total, aquilo que é completo. Não faltava nada do divino nele. A presença de Deus estava nele porque ele era Deus. Quando Filipe vai conversar com ele, ele diz assim: mostre-nos o Pai. E ele diz: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Aí, em João 8,58, Jesus disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O termo eu sou é o termo que o Senhor vai usar para se apresentar a Moisés. Quando Moisés vê a sarça ardente, e ele diz: quando me perguntarem quem foi que me enviou lá no Egito, ele recebe a ordem de ir para o Egito libertar o povo. Quem eu direi que me enviou? E o Senhor disse: diga que eu sou, me enviou, porque eu sou o que sou e serei o que serei. Aí você fica sem entender direito esse versículo. Aí quando você vem para o livro de Hebreus, ele não fala do Senhor, ele não fala do Pai, ele não fala do Espírito, ele fala de Jesus. E ele disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando ele diz antes que Abraão existisse, eu sou, aos olhos dos judeus ele estava falando uma heresia, porque ele na prática estava dizendo que ele era Deus. E Jesus não estava em delírio. Existe um louco aí que escreveu um livro chamado Deus, um delírio, e muitos acadêmicos compraram e aplaudiram e acharam brilhante as citações filosóficas que tem no livro, e muito crente abestalhado perdeu tempo e gastou dinheiro com isso. Não perca seu tempo com essas coisas que não vão te edificar. A menos que seja material de trabalho acadêmico, não perca seu tempo nem gaste seu dinheiro. Deus não é um delírio, Deus é Espírito, Deus é real. A palavra do Senhor diz no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus teve o diálogo com a mulher samaritana, e ele disse para ela que o lugar de adorar não era em Jerusalém, nem naquele monte, porque Deus é Espírito, e importa que quem o adore em Espírito e em verdade. A compreensão de que Ele é Espírito é que Jesus não era Deus por ser homem. Ele se fez homem. O texto bíblico no capítulo 1 do Evangelho de João diz que o verbo, ou a palavra, se fez carne, o Logos de Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Você pode dizer um amém a isso? Amém. Glória a Deus. Hebreus 13:8, portanto, confirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Marcos 2:5, nós estamos vendo assim: e vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Quando os judeus ouviram aquilo, entraram em desespero. Como é que ele pode dizer perdoados são os teus pecados? Quem é ele pensa que é para ele dizer isso? Aí Jesus Cristo olha para ele, o homem estava numa maca, tinham descido o homem, destelharam a casa e desceram o homem pela maca, e Jesus, ao invés de curar o homem, que era o que o homem queria, era a cura, Jesus disse: filho, perdoados são os teus pecados.
Mas Jesus fez tudo calculado. Jesus sabia a indignação que ia surgir entre os fariseus, que eram hipócritas, cheios de regrinhas religiosas, como tem muito crente hoje que é assim, mas que não viviam a palavra. E aí ele disse, para que vocês saibam, quem é aquele que está dizendo aqui agora, perdoados são os teus pecados, porque os judeus tinham dito, só Deus pode perdoar pecados. Então ele disse, para que vocês saibam, quem é que está dizendo perdoados são os teus pecados, porque os judeus não erraram. Nesse ponto eles acertaram. Jesus tinha autoridade para perdoar pecados, porque Jesus é Deus. Amém, igreja? Quando a gente diz uma verdade profunda dessa, não precisa nem perguntar amém. É para dizer um glória a Deus explosivo, espontâneo, igreja. Jesus é Deus. Oh, meu Deus, perdoa a timidez desse povo. Jesus é Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Um Deus que olhou do céu e viu a humanidade perdida e disse, só tem um jeito. Eu vou me tornar um ser humano. Eu vou sofrer no lugar deles. Eu vou morrer no lugar deles. Porque eu não posso voltar atrás na minha palavra. E a minha palavra disse que a alma que pecar, morrerá. A alma que pecar, morrerá. Então eu não posso voltar atrás disso. Então eu vou mandar alguém se fazer carne, eu mesmo, na pessoa do Filho. E vou morrer por eles. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como ele poderia outorgar a vida eterna se ele não fosse Deus? Mas o raciocínio do homem preso à lógica humana está impedindo muita gente de entender isso. Então Jesus disse, para que você saiba quem é aquele que está dizendo, perdoados são os teus pecados, eu ordeno, levanta, toma o teu leito e anda. O que é mais fácil, gente? É dizer perdoados são os teus pecados ou mandar um paralítico andar? É mais fácil falar, né? Aí quando ele fala isso, o homem se levanta. E o homem era paralítico de nascença. Ele nasceu paralítico. Ele pega a maca dele, que era tipo uma esteira, enrola e vai embora. E todo mundo fica assustado. Quem é esse que ordena e um paralítico anda? E a fama de Jesus se espalha. E os judeus são tomados de ódio. E aí eles intentam matar Jesus. Mas quando eles veem a multidão aplaudindo Jesus, eles ficam com medo da multidão. Não o matam, não porque não queriam matá-lo, mas porque tinham medo da reação da multidão. Porque a multidão a cada dia engrandecia mais a Jesus pelos seus feitos. Você pode dizer um amém? Amém. Então, vamos agora ao segundo tópico, né? Depois desse tópico dos nomes, vamos ao segundo tópico. Jesus possuía atributos divinos. Ele possuía eternidade, porque ele disse que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Ele disse que antes que Abraão existisse, eu sou. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo de eternidade a eternidade. Termo que era usado só no Antigo Testamento para se referir a Yahvé. Ele também tem onipotência. Quer dizer que ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem onisciência. Ele tem conhecimento das coisas. Exemplo de onipotência. Estava o barco para afundar, o vento forte, o vendaval, as águas turbulentas. Ele levanta e diz, vento, cala-te, mar, acalma-te. Parou. Onipotência. Onisciência. Quando Natanael, o discípulo, um dos 12 dele, é levado a ele e é apresentado que a onisciência é a capacidade de saber de tudo o que está acontecendo, em qualquer momento, do tempo e do espaço, passado, presente e futuro. Quando Natanael chega a ele, ele diz assim, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, quer dizer, em quem não há engano, era sincero em tudo. Aí Natanael vira para ele e diz assim, de onde é que o senhor me conhece? Primeira vez que a gente está se vendo. Ele disse, hoje, antes que você viesse a mim, eu te vi orando debaixo da figueira. Natanael tinha o hábito de se recolher num lugar isolado para orar.
E Jesus viu naquela manhã ele orando debaixo da figueira. E não tinha ninguém com ele. Olha que coisa incrível a fé de Natanael. Eu até me arrepio enquanto eu falo isso. Tem gente que quer ver cair fogo do céu, raios e trovões. Só com essa revelação, ele virou e disse: Rabi, bem vejo que tu és o Cristo. E ele se decide a seguir Jesus. Tem gente que precisa de um milagre espetacular. Jesus está se manifestando na sua vida, nas pequenas coisas, te dando direcionamento, realinhando o seu propósito com a vontade dEle, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade dEle. É esse o plano e o propósito do Senhor para a sua vida. Amém, igreja? Em Hebreus 13:8, portanto, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele também tinha a imutabilidade. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é eternamente. Ele é imutável. Imutável era uma característica que somente Deus possuía. Mas aqui no texto está dizendo que Jesus também tem. Mas vamos a outro ponto. Ele realizou obras que eram exclusivas de Deus. Aqui eu citei, por exemplo, quando ele disse: perdoados são os seus pecados. Aqui o texto do Evangelho de João cita que ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, nada do que se foi feito quer dizer que o universo inteiro foi feito pela palavra. A palavra trouxe à existência. E eu acho fantástico quando a palavra testemunha acerca de si mesma, e ela diz através dos profetas, dos apóstolos, dos homens e mulheres de Deus de outrora, que quando nós cremos na palavra e oramos crendo naquilo que está revelado na palavra, então no mundo do Espírito aquilo se torna uma verdade. E a Bíblia diz que aquilo que nós concordamos aqui está de acordo no céu. E aquilo que nós não concordamos aqui também não está de acordo no céu. Mas não é um acordo no sentido do meu querer. É que quando você, presta atenção, quando você se torna um homem ou uma mulher dirigido pela palavra de Deus, quando você se torna alguém disposto a pagar o preço de sacrificar o seu ego, o seu querer, a sua vontade, não viver mais para si mesmo, mas viver para Deus. Quando você se dispõe a ser um canal de Deus aqui na terra, quando você se dispõe a ser o instrumento que Deus vai guiar, direcionar e colocar no lugar em que Ele quer que esteja, para ser um instrumento de poder e glória, então neste momento, meu irmão, você se credencia como verdadeiro instrumento de transformação nas mãos de Deus. E o mundo clama, o mundo espera com grande expectativa, diz a palavra, a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que estão alinhados com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E se eu sou parte da igreja, Ele é o meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, é porque Ele é Deus. Porque se Ele não fosse Deus, Ele não poderia ser Senhor. E quando eu entendo isso, sem confusão, sem nenhum tipo de trava mental, emocional e principalmente espiritual, então eu estou em perfeitas condições de ser usado por Deus. Você quer ser usado por Deus? Deixa o fluir de Deus agir em você. Deixa o fluir de Deus atravessar você. Deixa a palavra de Deus habitar em você com poder e glória, com graça, com misericórdia, com amor, com a plenitude da verdade, da revelação de Deus, para que você seja um instrumento que vai levar a oferta de transformação da palavra a outros corações. Amém? Então ele realizou obras exclusivas. Ele criou o universo, ele criou os céus e a terra, ele criou os mares, ele criou a fauna e a flora, ele criou você e eu. Ele perdoa pecados, o texto que eu acabei de citar. Em João 1:3, fica evidenciado isso, e eu gostaria que você memorizasse, porque é um dos textos mais conhecidos, quando vemos que todas as coisas foram feitas por Ele. E quando alguém te perguntar, o que é todas as coisas? Diga todas as coisas. Ainda que seja por um meio derivado. Por exemplo, se me perguntarem, pastor, o senhor é criacionista ou evolucionista? Eu respondo, eu sou criacionista
que crê no evolucionismo dentro da criação. O que é isso, pastor? Eu vou citar a mim. Eu sou um homem de origem negra. Eu sou de origem negra, mas eu não sou um negro puro. Eu tenho outras etnias em meu DNA. Eu tenho etnia europeia, eu tenho etnia indígena, mas o forte em mim é a etnia africana. O meu nariz é um nariz negroide, é um nariz achatado. O nariz das pessoas que habitam ou habitavam no passado regiões quentes, eles evoluíram para ir se abrindo as narinas para que as pessoas pudessem absorver mais oxigênio, porque lugar quente precisa disso. As pessoas que habitavam regiões finas, os narizes mais afilados, porque elas precisavam respirar menos para reter calor. Enquanto quem está em lugar quente precisa refrigerar, quem está em lugar frio precisa manter calor. Então, a evolução dentro da criação existe. A adaptação de uma espécie, é por isso que você vê tantas espécies variadas. Entretanto, crê no evolucionismo como uma coisa espontânea, e daí o termo natural. Natural é aquilo que é espontâneo, aquilo que não precisou da intervenção de uma divindade. Então, chamar a criação de natureza é bonito, mas é errado. Porque natureza é aquilo que surgiu espontaneamente, natural. Nós não temos a natureza. A gente fala natureza porque é o termo correto hoje em dia. Mas quando falar natureza, traga na sua mente, ou seja, a criação. Porque Deus criou todas as coisas. Então, quando Deus criou o amendoim, o feijão, o arroz, é bem provável que tenha sido diferente. E que as espécies foram se adaptando a clima, se adaptando a tipos de solos, como você e eu vamos nos adaptando. Por exemplo, se um de nós for morar num lugar muito frio ou num lugar muito quente, a pele vai mostrar a diferença. A pastora Lia, por exemplo, foi para a Inglaterra, ficou 6 meses lá. A Inglaterra é um país muito frio, não é verdade? Lá quase não tem sol, por causa do clima, né? Tem sol, na verdade, mas não é tão quente como aqui. Ela voltou mais branca do que já é. Se Ana Vitória for para lá, quando eu voltar, a gente vai dizer, quem é que vem ali? É um fantasma? Porque vai ficar mais branca do que já é. Deco, então, misericórdia. Agora, mande Deco, que é brancão aí, ó, o galegão aí, manda ele para a África e deixa ele um ano lá, na África. Quando voltar, vai chegar um pimentão, entendeu? Então, o nosso corpo, ele produz substâncias que nos adaptam a clima, meio ambiente, etc. Então, essa potencialidade de evolução, como instrumento de adaptação, foi Deus quem colocou em nós. Mas nós não autoexistimos. Não somos fruto da nossa vontade. Nós fomos criados. O primeiro homem foi criado lá atrás e deste homem descendeu a raça humana. Então, quando estamos falando de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não estamos falando do homem que nasceu do ventre de Maria. Ali foi ele assumindo a forma humana para se comunicar com seres humanos. Nós estamos falando daquele que habitava neste corpo. A plenitude dele está no seu espírito. E ele, na pessoa de Jesus Cristo, habitou naquele corpo em plenitude, sendo homem e sendo Deus. E você não pode entender isso se não for pela fé. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas ele realizava as coisas que somente Deus pode fazer, não era porque ele tinha uma carta de permissão de Deus, é porque ele era Deus. Em Mateus 28, versículo 18, quando ele está pronto para subir aos céus, se preparando para ir para os céus, ele se dirige aos seus discípulos e diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide. E aí ele manda a igreja pregar o evangelho, ele promete que a igreja vai ter poder, ele promete que a igreja vai passar por aflições, mas ele não vai deixar a igreja sozinha. Ele promete que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Como é que ele vai estar conosco todos os dias? Porque ele morreu, mas ele ressuscitou, porque ele é o Senhor da vida, ele é aquele que tem poder de dar e tirar a vida. Ele é o meu e o teu Senhor. Jesus Cristo é Deus. Pode aplaudir o Senhor por isso.
Mas em quarto lugar, ele recebeu, antes de citar o quarto lugar, esse esboço vai estar no grupo da igreja. Quem não está no grupo da igreja, eu não entendo por quê. Tem gente que está em grupo de piada, grupo de futebol, grupo da novela das 8, para saber quem foi que matou a Odete Roitman, pensando que eu não sei não. Está todo mundo preocupado em saber quem matou essa mulher. O autor da novela vai decidir. Na primeira versão foi a Leila. Eu não assisto, mas eu leio. Entendeu? Aí o povo está preocupado com essas coisas frívolas, que não leva para lugar nenhum, que não significa nada. Aí sai do grupo da igreja para ficar nesses grupos besta. Aí fica com a conversa. Não, é porque meu celular não aguenta. Ah, tá certo. É só você programar seu celular para ele apagar. Ele apaga tudo, é só você programar. Mas você está no grupo da igreja, é importante para você interagir, saber das coisas. E lá eu vou botar o esboço da mensagem de hoje, com os versículos, para você verificar em casa, tá certo? Todos os versículos citados e mais alguns. Então, em quarto lugar, ele recebeu a adoração legítima. Somente Deus pode ser adorado, sim ou não? Vou perguntar de novo, somente Deus pode ser adorado, sim ou não? E por que Jesus aceitou a adoração? Porque Ele é Deus. Em João 9:38, a palavra do Senhor diz que o cego, quando ele é curado, Jesus perguntou se ele cria, e ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E Jesus não o repreendeu. Em Hebreus 1, versículo 6, diz que todos os anjos de Deus adoram a Jesus. Epa, os anjos de Deus adorando a Jesus? Então é porque Jesus é Deus. Só quem é digno de adoração é Deus. Vocês lembram do silêncio que tem no céu? O povo gosta de fazer piada de mau gosto. Eu já fiz essa piada e quero pedir perdão, estou falando sério, a todas as mulheres, porque eu contei essa piada muitas vezes, que disseram que a meia hora de silêncio que teve no céu é porque as mulheres não tinham chegado ainda. Conversa. Quem não tinha chegado era eu. Entendeu? Conversa que só, né? A meia hora de silêncio ali é reverência. E ao mesmo tempo é temor. Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? O livro da vida. E aí houve silêncio no céu. Então a voz diz assim, eis aqui o Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou. Ele é digno de abrir o livro. Aí a gente canta um monte de hino falando disso. Um deles que eu gosto muito é glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor de Judá, raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Ele é digno, porque Ele se fez carne, sendo Deus, para nos dar a vida eterna, para nos dar a opção da salvação. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas os que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, pelo poder do seu nome. De novo eu volto a Colossenses 2:9, porque nele habitava corporalmente a plenitude de Deus, corpo físico e corpo espiritual. Você tem esse corpo físico, mas dentro de você tem um espírito. A essência de quem você é o seu espírito. O seu corpo vai virar pó, mas o seu espírito vai ganhar um novo corpo em Cristo Jesus. Colossenses, portanto, é esse reforço a essa verdade que eu acabei de dizer. Mas existe um outro texto também que eu gosto muito, que é Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, onde diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, de 5 a 11, versa sobre isso. O que é usurpar? É tomar um lugar que é de outro e você vai lá e diz que é seu. Usurpar foi o que Satanás quis fazer com Deus. Usurpar é uma pessoa que dá um golpe de estado e toma o lugar do outro.
e usurpou. Um camarada tira o rei e assume o lugar do rei ou do presidente. Ele usurpou, porque ele não era digno daquela função, ele não foi eleito, credenciado para aquela função. Então, o usurpador é aquele que toma um lugar que não é seu. Satanás é um usurpador, porque ele quer tomar no coração dos homens o lugar que pertence somente a Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus não tem por usurpação ser igual a Deus, porque não se usurpa aquilo que já é seu. Agora a Bíblia diz outra coisa interessante, em Filipenses 2, diz que ele esvaziou-se da sua glória. Como é que ele se esvaziou de glória se ele não é Deus? Ele se esvaziou porque ele precisou reduzir-se ao tamanho do homem, se fazer um de nós, para comunicar-se conosco, a raça humana, nos falar do amor de Deus, nos falar do reino de Deus. Quando ele começa a sua pregação, ele diz: o reino de Deus é chegado. Chegado como? Na pessoa dele. E quando a Bíblia vai falar de uma pessoa que se converte a Jesus, a Bíblia diz que essa pessoa está sendo conduzida ao reino do Filho do seu amor. A Bíblia é cheia de mensagens codificadas, que não precisa de inteligência com QI altíssimo para entender, só precisa de coeficiente, que é o quociente de inteligência, você precisa do quociente de espiritualidade, ao invés de QI, QE, quociente de espiritualidade. E esse quociente de espiritualidade, ele não é medido pelo tamanho da sua inteligência de QI, que é a inteligência cognitiva, intelectual, nem pela sua inteligência emocional, a capacidade que você tem de resiliência, de lidar com crises e com problemas. Nenhuma dessas inteligências é relevante para a revelação de Deus. A inteligência que é relevante é a inteligência espiritual. E sabe como é que ela nasce? Sabe como é que ela surge? Da perfeita sincronia, sincronizar, conectar certinho, o teu espírito com o Espírito de Deus. Paulo vai dizer que todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Então, quando você está em perfeita sintonia e conexão com o Senhor Jesus, você está em conexão com o seu Espírito Santo, que a essência de Deus é o Espírito. E quando você diz assim, mas o Espírito Santo é Deus, sim, a essência de Deus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo se manifesta em nós, e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos leva à conversão. E quando ele nos leva à conversão, ele então vem em seguida e nos carimba com o selo, com a garantia da salvação. O selo da salvação. Assim como antigamente os reis tinham o seu anel com o seu brasão, e aí colocavam uma cera nas cartas que eram dobradas, e ali aquela cera secava com a marca do anel do rei, ou do símbolo do reino, e ninguém podia quebrar aquilo ali, senão o destinatário. Ai de quem quebrasse aquela cera para ler o que estava escrito ali. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo selou você como propriedade de Deus. Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo adquirido. Eu disse isso a semana passada e eu repito, o diabo não tem direito de tocar em você, a menos que você dê lugar. Diga, não dê lugar ao diabo. Diga, misericórdia, Senhor. Glória a Deus por toda a sua bondade e misericórdia para conosco. Ele também, além de receber a adoração legítima, dessa forma, a Bíblia diz que quando ele chegou em Gadara, havia 10 cidades de origem grega, onde habitavam povos de origem grega, que não eram propriamente judeus. Havia judeus também. E essa região de Gadara era Cesareia, e ali tinha cidades gregas. E tinha Gadara de um lado, e do outro lado Gerasa. É por isso que em algumas traduções, ele é gerazeno, e em outra ele é gadareno. Para você entender, acho que não tem lugar no Brasil melhor para entender isso do que aqui. É como se tivesse um doido, faltando juízo, cheio de demônio,
que vivesse entre Juazeiro e Petrolina aprontando as dele. E ninguém sabe mais se ele é de Petrolina, nem se ele é de Juazeiro. Ninguém sabia se ele era de Gadara ou se ele era de Gerasa. Então, quando alguém aparecer com essa história, porque aqui tem texto que diz que era gerazeno, outro texto diz que era gadareno. Ô, besta, é porque ele vivia entre as duas cidades. Não tem mistério. E esse homem estava cheio de demônio. E a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele correu em direção a Jesus. Jesus não o chamou. Ninguém disse, Jesus está ali, vai lá. Ele correu em direção a Jesus. E quando ele correu em direção a Jesus, ele parou e disse assim: Jesus, bem sei que és o Filho de Deus, já vens me atormentar, me perturbar. Ele sabia quem era Jesus. Lembre-se que todo demônio já foi anjo que foi expulso do céu. Entendeu? Anjo caído. Reconheceu quem era aquele. E a Bíblia diz que ele correu em direção a Jesus, se prostrou e o adorou. Como é que Jesus deixou o camarada adorar ele, cheio de demônio? Que história é essa que Jesus deixou um caba cheio de demônio? Não era pouco demônio não. A Bíblia diz que tinha uma legião. Sabe o que era uma legião? Era um destacamento do exército romano que tinha um mínimo de 2.000 e um máximo de 6.000. Então, uma legião, que a gente vê naqueles filmes antigos, né, da Roma antiga, aquele monte de soldado romano, uma legião, para ser legião, tinha que ter de 2.000 a 6.000 homens. Então, no mínimo, tinha naquele homem 2.000 demônios. Então, imagine que ali estavam 2.000 demônios se prostrando diante de Jesus e reconhecendo que Ele é Deus. Homens estão negando, mas até os demônios se dobram diante dEle. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do nome precioso de Jesus e o adorará. Os reis da terra retirarão as suas coroas, colocarão as coroas aos seus pés, se prostrarão e o adorarão, porque Ele é Deus. Não se adora a outro que não seja Deus. Ponha isso na sua cabeça e não perca seu tempo ouvindo hereges, contaminando e envenenando a sua alma. Eu espero que vocês atentem para esse conselho. Amém? Mas quem mandou foi o pastor não sei quem, e eu gosto muito dele. Quem mandou foi o irmão não sei quem, e disse, assista isso que você vai gostar. Para de perder seu tempo assistindo vídeos de polêmica. Quem foi a mulher de Caim? Eu lá sei quem foi a mulher de Caim. E eu estou preocupado em saber da mulher de Caim. Não vai me alterar nada na minha vida, não vai me levar para o céu, não vai me fazer ser mais crente. Para de perder tempo com essas besteiras. E Lilith, essa mulher existiu mesmo? Eu sei lá se ela existiu. Eu sei o que a Bíblia diz e isso me basta. O diabo quer confundir a sua mente. Foi o que ele fez com Eva. O que foi que Deus disse? Deus disse que não é nem para tocar. Mas Deus não disse isso. Deus disse para não comer. Mas a serpente confundiu o juízo dela. Aí ela foi lá, comeu do fruto proibido. Era maçã, era uva? Não sei. Sei que ela quebrou um princípio. Vamos nos ater ao que está revelado na palavra. Não fica preocupado, era uva, não, eu acho que era maçã, eu acho que era pêssego. Deixe de ser besta, isso não vai edificar nada na sua vida. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. O principal é conhecer a Cristo, crescer na graça e no conhecimento de Deus através da pessoa de Cristo, até chegarmos à estatura de varão perfeito, à plena varonilidade em Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito. Jesus expulsa os demônios, eles vão para os porcos se jogam no mar, e aquele homem é liberto e começa a pregar naquelas 10 cidades, porque ele encontrou o Salvador. Jesus cumpriu também as profecias, eu vou citar só 2. Isaías 9,6 diz: um menino nos nasceu, e o seu nome será Deus Forte, Conselheiro, Maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem foi que cumpriu essa profecia? Jesus. A Bíblia dizia que o Messias teria que nascer em Belém. Jesus nasceu aonde? Aonde? Em Belém. A Bíblia diz que ele teria que ir para o Egito, pois estava escrito: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes resolve matar Jesus, ele foge para onde?
Ele era um bebê, os pais o levam para o Egito, 3 anos no Egito, e depois o trazem. E vai morar onde? Nazaré, para que se cumprisse a palavra que disse que ele ia ser chamado de Nazareno. Todas as profecias se encaixaram em Jesus. Um matemático famoso dos Estados Unidos, pegou todos os dados sobre as profecias do Antigo Testamento acerca do Messias e jogou num supercomputador para ele calcular quantos seres humanos na época de Jesus poderiam cumprir a profecia. Estatisticamente só um. E esse um é Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, que quer dizer Cristo. Messias em hebraico, Cristo em grego, em português, ungido. Jesus, o ungido de Deus. É isso que quer dizer Jesus Cristo, é isso que quer dizer Yeshua HaMashiach. Jesus é uma palavra que significa libertador. Ele veio para libertar o homem das trevas do pecado, da condenação eterna e levá-lo a uma aliança eterna com o Pai. Mas essas promessas se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo, porque só existia um enviado por Deus com o propósito de salvar o homem. Mas ele advertiu que viriam muitos em seu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E a gente viu ao longo da história. Aqui no Brasil mesmo apareceu um tal de Henrique Cristo, dizendo que era a reencarnação de Jesus. Só nisso aí ele já devia perder prestígio. O reverendo Moon, lá da Coreia, chegou a juntar mais de 1 milhão de pessoas. E o reverendo Moon tem seguidores até no Brasil, e ele disse que era Jesus Cristo. Tem um cidadão aí da América Central que fundou uma igreja que no mundo todo tem 600 mil seguidores, e ele disse que era a reencarnação de Jesus, e um monte de gente besta acreditou. Porque é mais fácil acreditar na mentira bem construída e manipulada do que crer na revelação pura e simples, porque o ego humano quer se prender, se apegar a coisas que façam ele se sentir especial. Você não tem que se sentir especial. Você já é especial pelo privilégio da salvação que você tem em Cristo Jesus. Amém? Concluindo, que eu prometi não demorar, 6 tópicos e vocês nem sentiram. 6º tópico, 6 tópicos. O pastor devia ser aplaudido, não aplauda não. O homem terminou cedo hoje. 6º tópico. Ele teve a confissão apostólica e da igreja primitiva sobre a sua divindade. Esse ponto é importantíssimo. Jesus teve tudo isso antes, aí Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias fazendo sinais e prodígios, vai para o céu, mas aí vem a construção da igreja. A igreja primitiva, como é chamada, a igreja primeira, né? Primitiva, primeira. A igreja que deu origem. E essa igreja primitiva, ou a igreja primeira, ela é constituída de um corpo de apóstolos, os 12 de Jesus, e mais alguns apóstolos que vieram depois, como o apóstolo Paulo. E aí os apóstolos todos se reúnem em Jerusalém, Atos capítulo 15. Depois você lê em casa. E a Bíblia diz que houve não pequena discussão, bate-boca entre eles. Discutiram se podia comer carne consagrada a ídolos ou se não podia, se gentil podia entrar na sinagoga ou não, se a reunião era só para judeu de um lado, gentil é quem não era judeu, do outro lado. Houve muita discussão. Paulo e Silas foram para lá e debateram em favor dos gentios. E aí no fim prevaleceram. Aí Tiago, nessa época, não é Tiago o apóstolo, irmão de Jesus, era o líder da igreja. E aí ele diz: tá bem, irmãos, ficamos certos o seguinte: vamos cuidar dos órfãos, das viúvas e nos afastar da carne sufocada, sacrificada aos ídolos, e da impureza do mundo. E todo mundo concordou. Mas sabe um ponto que fez com que eles se unissem? A divindade de Cristo. Ninguém questionou isso. Eles não brigaram por isso. Séculos mais tarde surgiram outros grupos duvidando disso. Aí vai surgir um grupo que eu vou falar em um outro dia, senão eu desvio o propósito de hoje, que está se fortalecendo no mundo, particularmente no Ocidente. O Brasil está incluído aí no Ocidente, e que está distorcendo a fé na cabeça de muita gente. Mas nos próximos dias eu vou trazer alguns ensinamentos doutrinários para vocês,
que eu tenho certeza está na hora da igreja crescer e amadurecer. Eu quero que você assista depois essa mensagem e pode mandar suas dúvidas para mim, que eu tenho o maior prazer de responder. Meu telefone é 749-8839-8094. Estou no grupo da igreja, é o maior prazer responder a você e tirar a sua dúvida. E dia de quarta-feira estou aqui na Escola Bíblica de Ensino para tirar também as suas dúvidas, estudar e crescer com você. Amém? Então os apóstolos reconheceram a divindade de Cristo. Em segundo lugar, Paulo disse que ele subsistiu em forma de Deus, como eu disse, em Filipenses 2:5, mas não considerou usurpação ser igual a Deus. O apóstolo Paulo, o grande teólogo do Novo Testamento, o homem que fundou as bases doutrinárias da fé cristã, o homem que ajudou a sistematizar, quer dizer, organizar a crença que era passada apenas oralmente. Depois é que vai surgir os evangelhos, aí surgem outras epístolas, como as 2 de Pedro, a de Tiago, as 3 de João. Mas Paulo foi o homem que consolidou a fé. Ele pegou as crenças que já existiam, amarrou tudo e disse: olha, isso é isso e isso é isso. E através das doutrinas estabelecidas por Paulo, que não foi ele que criou, mas ele sistematizou, ele organizou, foi que a igreja escapou de se tornar uma colcha de retalho de interpretação. E o que está acontecendo com a igreja do século 21? É que muitos deles estão deixando a Bíblia de lado para viver de interpretações espontâneas. Porque o Senhor me disse: Deus não vai dizer nada que fuja dessa palavra. Deus não vai dizer nada que fira esta palavra. Deus não vai dizer nada que vá de encontro a essa palavra. E se alguém pregar um evangelho que esteja fora dessa palavra, seja anátema. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. A palavra de Deus é inteira. Ela não é uma coxa de retalhos. Ela não é para ser adaptada às nossas vontades. As nossas vontades é que tem que se subjugar à vontade da palavra de Deus. Nós é que temos que nos adaptar à mensagem da Bíblia, não a mensagem da Bíblia que tem que se adaptar a nós. Então Jesus foi reconhecido como Deus pelos apóstolos, pelo corpo apostólico. Foi reconhecido pela igreja como um todo em Jerusalém e nas outras comunidades que já existiam. Foi confirmado através das epístolas paulinas, joaninas e petrinas, de Pedro, João e Paulo e Tiago. A fé primitiva consistia em afirmar uma verdade axiomática. O que é axiomático, pastor? É uma coisa central, como a coluna vertebral, sabe? Uma coisa central que sustenta o todo. Uma verdade axiomática é isso, é uma verdade central que sustenta o todo. E essa verdade central está numa frase que todo mundo aqui conhece: Jesus Cristo é o Senhor. E aí vai a construção da igreja no Império Romano, que era o maior império do mundo. Uma área geográfica gigantesca na Europa, Ásia, África. O mundo todo falava grego koiné, que era o grego comum. Era a língua do comércio, como o inglês hoje. Havia estradas que conectavam todos os lugares. Havia destacamento do exército romano em todo lugar. Então a paz romana, chamada Pax, com X, Pax Romana, era imposta na força da espada. E a Bíblia diz que isso favoreceu a pregação do Evangelho, porque tinha estrada para ir de um lugar para o outro, tinha paz na força da espada, todo mundo vivia em paz, entre aspas, tinha medo dos soldados. Então tinha uma língua comum, que era o grego koiné, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí quando você lê a palavra de Deus no livro de Gálatas, ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos. O que é plenitude? O tempo perfeito, o tempo completo. No original tem um sentido de kairos, porque a palavra tempo em grego tem várias palavras para tempo. Cronos, por exemplo, é o tempo que a gente conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, janeiro, fevereiro, aí é cronologia. Mas kairos significa o tempo oportuno de Deus, segundo a sua vontade. O kairos de Deus virá sobre a sua vida, meu irmão. No tempo oportuno de Deus, o que Ele planejou virá na sua vida. Então não fique avexado, agoniado,
Porque Deus é o mesmo de eternidade a eternidade. Aiunon, que é uma palavra para traduzir para o tempo eterno de Deus. E no tempo da eternidade, Ele já viu todas as coisas. Ele já sabe todas as coisas. E Ele tão somente diz: não temas, eu estou convosco. Eu posso ouvir um amém? Então, concluindo essa mensagem, que é mais uma reflexão. Jesus Cristo é Deus. Vamos repetir isso juntos? Ih, falta de convicção, meu Deus. Eu vou beber uma água para ver se eu ganho energia. Gostaria de ouvir a igreja estufar o peito e dizer: Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Negar isso é negar a essência da fé cristã. Jesus Cristo é o Senhor. Os romanos diziam que César era Senhor. Há alguns intérpretes, isso é questionado, mas há alguns intérpretes que dizem que uma das interpretações para o nome Kaiser, que é César em português, era Cristo. Então, Kaiser já seria uma forma de dizer que ele era um Cristo. Esse título, César, ele vai se repetir em vários idiomas. Na Rússia, o Kaiser, C-A-E-S-A-R, vai virar Czar, C-Z-A-R, Czar, uma imitação. Na Alemanha, vai virar Kaiser, que é até nome de cerveja, né? Kaiser, que era o título que Hitler dava a si mesmo. Ele era o Kaiser, o grande líder, que não queria ser líder só da Alemanha, queria ser líder do mundo todo. Graças a Deus que Deus nos livrou daquele endemoniado. O homem que matou milhões de pessoas no mundo, ordenou a morte. E aí, a gente vai para o Irã, que na Bíblia é chamado de Pérsia. E o título do governante da Pérsia era Shah, que é uma variante dentro da língua persa da palavra Kaiser. Você vê a influência que essa palavra teve. E o César, ele não se contentou, o primeiro César, ele não se contentou em se chamar de César, ele ainda se chamou de Augusto, que era um título dado aos deuses. Então ele era César Augusto, só podia usar essa palavra Augusto para se referir a um deus. Quando ele acrescenta o nome dele, o Augusto, ele está dizendo o que ao povo? Que ele era Deus. Os que vieram depois dele, os que criticavam ele, quando chegava no poder, faziam a mesma coisa: eu também sou Deus. Então uma das formas de saudação, ave César, era dizer que César era o Kyrios, o Senhor. Aí o cristão, quando se convertia a Jesus, ele dizia: não, César não é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, César é o imperador, e eu devo devoção e respeito a ele como autoridade, pois está escrito lá em Romanos 13, né? Que deve submeter a toda autoridade que é constituída por Deus. Eu não votei em Andrei, não importa, ele é o prefeito, respeite e ore por ele. Você pode não concordar politicamente com ele, mas é seu dever orar por ele, como era seu dever orar por Suzana. Eu não concordo com Lula, e se ele for candidato eu não voto nele. Não vote, mas ore, porque é ele que está tomando as decisões que vão afetar a sua vida. A Bíblia é bem clara a esse respeito. E aí quando eu olho para o que a Bíblia diz, e olho para o que os cristãos fazem hoje, eu fico me perguntando: o que é que nos referencia? É a visão do mundo secular? Ou a visão da palavra? A visão da palavra não está mandando me alinhar a A, B ou C, porque é de direita, porque é de esquerda. A Bíblia está mandando me alinhar com Jesus Cristo e com a sua palavra. E se eu estiver aliado e aliançado com Jesus Cristo e a sua palavra, o seu Espírito vai me guiar para o centro do querer de Deus e vai me colocar no lugar exato onde eu devo estar. O verdadeiro crente não tem que ter medo dos dias maus, ele tem que ter medo de estar longe da vontade de Deus. O verdadeiro crente tem que ter medo de estar longe da presença de Deus. Porque você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamado para ser um instrumento para a glória de Deus aqui na terra. Efésios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 e versículo 14. 3 versículos, eles vão confirmar que Deus criou você para o louvor da glória dele. Hoje nós perdemos uma grande guerreira, uma mulher que fez muito pelo Evangelho, a tia de nossa querida irmã Bel, irmã Maria do Patrocínio, uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei aqui. Irmã Maria do Patrocínio era muito assertiva, ela era muito firme nas suas decisões. Ela era crente até debaixo d'água.
viveu 99 anos e não desviou dos caminhos do Senhor. Desde que aceitou a Jesus, permaneceu firme até o fim. Que nós tomemos exemplo nessa geração de homens e de mulheres, como Luiz Cursino, como irmão Saul, que Deus já levou para a glória. Que nós tomemos exemplo nesses homens e nessas mulheres que nunca duvidaram da divindade de Jesus Cristo, e a Ele se submeteram, e por Ele foram guiados, e foram usados para a glória de Deus na vida de muita gente. Hoje ouvimos muitos testemunhos de pessoas lá que foram abençoadas por ela. Gente que ela ajudou a pagar os estudos. Gente que ela socorreu no momento de enfermidade. Gente que ela ajudou materialmente. Gente que ela acompanhou espiritualmente. Gente que ela deu força no momento difícil. É difícil você ir no enterro e ouvir tanta gente testemunhando isso. Olha, essa pessoa que está aí, eu devo muito. Fez isso e isso por mim. E não foi um, nem dois, nem três. Mas ela nunca botou isso no jornal. Ela não botou nenhum blog no Geraldo José, no Carlos Brito, ela não botou na Rádio Juazeiro, na TV São Francisco. Muita gente nem sabe que ela era uma pessoa afetuosa e generosa. Muitos dizem, ela era muito firme, ela era firme na defesa da sua fé. Que sejamos firmes, amorosos, porém firmes na defesa da nossa fé. E eu quero encerrar de vez, dizendo que já que Jesus Cristo é Deus, que procuremos viver como diz a palavra de Deus, evidenciando a presença de Jesus Cristo em nós. A palavra de Deus diz que o mundo anseia e espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E se tiver alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, esse Filho de Deus, que é Deus e que se fez carne, Ele quer te dar a vida eterna. E para isso você só precisa se render a Ele e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. E você que está em casa assistindo, me acompanhando nesse momento, se você quiser também pode fazer uma oração comigo aí agora e entregar a sua vida ao Senhor. Ninguém sai de um culto sem tomar uma decisão. Ou você decide abraçar Jesus, ou continuar abraçando e servindo, ou você diz, ainda vou esperar um pouco. Hoje eu conheci um rapaz lá no velório, e ele me disse uma coisa que ficou matutando na minha cabeça. Ele disse, até o fim da minha adolescência eu era crente, e quem me levou para a igreja foi Maria do Patrocínio. E eu era uma pessoa muito compromissada na igreja. Aí eu virei um jovem, comecei a sair, curtir, tomar umas bebidas, sair com as meninas e tal. E eu não queria envergonhar o Evangelho, saí da igreja, caí no mundão e estou até hoje. Existem muitas pessoas que receberam a palavra da fé, a palavra da verdade, mas são como a semente jogada no espinheiro. Na parábola do semeador, Jesus fala sobre isso. Os prazeres desse mundo sufocaram essas pessoas e as afastou do caminho do Senhor. Eu quero convidar você, que é uma dessas pessoas, a voltar-se para Jesus. Ore comigo.